Vamos agora corrigir a questão 27. A figura representa os triângulos retângulos PQR e STR, sendo RS igual a 5 centímetros, ST 3 centímetros, QT 6 centímetros. A medida do cateto PQ em centímetros vamos chamar essa medida de x. Observe que, como nas questões anteriores, se você perdeu, eu vou deixar na descrição do vídeo o link com a correção das duas primeiras questões dessa revisão de semelhança. Pois bem, então a ideia é que a gente identifique quais lados se encaixam ao ampliarmos um dos triângulos. Observe que, ao ampliar o triângulo menor, o lado que mede 3 se encaixa com o lado que mede x. Então, o lado que mede 3 se encaixa com o lado que mede x. Como é que nós vamos, então, resolver essa questão? Nós vamos escrever 3 sobre x. Agora, o detalhe é que nós precisamos de uma medida para se encaixar com o lado que mede 6. E está faltando uma medida, né, que é exatamente essa medida TR. Ah, Alexandre, por que não uso 5? É porque a gente não sabe quanto é que mede o lado PR. Então, o 5 não é interessante. Mas observe que, apesar de não ter essa medida TR, nós temos como descobrir. Porque esse triângulo menor é um triângulo retângulo. Então, nós podemos chamar o lado TR de y e utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de y. Vamos fazer isso agora. Y ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado mais 3 vezes 3 é 9, é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Qual é o número que a gente soma com 9 e o resultado é 25? Esse número é o 16. Né? Ou então, 25 menos 9, 16. Se y ao quadrado é 16, qual é o valor de y? Qual é o número que a gente multiplica por ele mesmo e o resultado é 16? É o número 4. Portanto, o y é igual a 4. Agora, nós temos medidas suficientes para concluir a questão. Pois bem, o número 4 é o lado do triângulo menor. E ao ampliarmos esse triângulo menor, o número 4 vai se encaixar com o lado QR. Então, o número 4 será proporcional à medida completa de Q até R. E essa medida é: uma parte vale 6, a outra parte vale 4. Então, a medida completa vale 10 centímetros. Então, o número 4 se encaixa com o lado do triângulo maior que mede 10 centímetros. Agora, para descobrir o valor de x, só precisamos resolver essa regra de 3. Lembre que, sempre que possível, é interessante simplificar. Podemos simplificar o número 4 e o número 10, porque estão na tabuada do 2. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Agora vamos multiplicar cruzado. X vezes 2, 2x, é igual a 5 vezes 3, 15. Se 2x é igual a 15, x é igual a 15 dividido por 2. Ou seja, x é igual a 7,5, item A de Aridiçá. A próxima questão não caiu nas provas recentes, então eu acredito que possa ser que tenha uma questão na próxima prova agora de amanhã. Né? Se você está aqui curtindo, né, essas questões, está conseguindo revisar, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos para a correção. A questão 23 da nossa lista de revisão diz o seguinte: na figura abaixo temos um quadrado AEDF e AC é igual a 4,
AC é a medida que vai do ponto A ao ponto C, essa medida é igual a 4. E AB, que é a medida que vai do ponto A ao ponto B, é igual a 6. Qual é o valor do lado do quadrado? Vamos chamar esse lado de x. Como o quadrado tem 4 lados do mesmo tamanho, todos os lados do quadrado medem x. Essa questão apresenta 3 triângulos. Nós só precisaremos de 2 para resolvê-la. E um dos triângulos que nós vamos utilizar é o triângulo maior, cujas medidas são 4 e 6. Então, vou destacar esse triângulo maior aqui para o lado, vou diminuir um pouquinho ele e vou escrever as suas medidas, 4 e 6. É um dos triângulos que nós vamos utilizar. Sobraram 2 triângulos, o triângulo menor e o triângulo médio. Nós podemos utilizar qualquer um desses outros 2 triângulos. Eu vou utilizar o triângulo menor, porque normalmente, porque como é um triângulo menor, os cálculos ficarão com números menores. Mas você pode escolher também o triângulo médio, não tem problema. Mas para montar a proporção, nós precisamos identificar quais as medidas dos lados. Observe que eu vou copiar o triângulo menor e já vou copiar um dos lados. Um dos lados mede x. Eu já trouxe o x de propósito, porque é a medida do lado do quadrado. Agora fica a seguinte situação. E quanto é que mede esse lado que está faltando? Se o lado do triângulo menor mede x, quanto é que mede esse lado que está faltando? Ora, aqui o lado menor é x, e esse lado, observe que o lado ACE, que é o que nós queremos descobrir, para poder completar o triângulo e formar a proporção, junto com o lado que mede x, se a gente juntar o lado CE com o lado que mede x, CE eu vou chamar aqui de esse valor aqui de desconhecido, e aqui o lado x. Se a gente juntar eles dois, qual é o total? O total é 4. Isso significa que esse lado desconhecido no triângulo menor vai ser a diferença, vai ser 4 menos x. Como assim, Alexandra? Pensa o seguinte, imagina que x, por exemplo, é igual a 3. Se x fosse 3, quanto é que seria esse valor aqui em cima do triângulo menor? Seria 1. Por quê? Porque 4 menos 3 é igual a 1. Ou seja, esse lado corresponde à diferença entre o lado completo, que mede 4, e o lado que mede x. Então, esse lado que está faltando no triângulo menor mede 4 menos x. E nós vamos escrever no lugar do ponto de interrogação. 4 menos x. Agora nós precisamos identificar os lados que vão se encaixar ao ampliarmos o triângulo menor. Observe que o lado que mede x, quando a gente ampliar o triângulo, esse lado aqui que mede x vai se encaixar com o número 6. Então, a nossa proporção vai ficar x sobre 6. Os outros dois lados que vão se encaixar serão o 4 menos x vai se encaixar com quem? Esse lado que mede 4 menos x. Quando a gente ampliar o triângulo menor, vai se encaixar com o número 4. Portanto, na nossa proporção, o que é que nós vamos escrever? 4 menos x está para 4. Agora, nós só precisamos resolver essa proporção. E para isso, antes de multiplicar cruzado, nós podemos observar o seguinte. 6 e 4 são pares, podemos simplificar por 2. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Não podemos mais simplificar o 4 com 2 por causa dessa subtração. Devemos agora, então, multiplicar cruzado. 2 vezes x é 2x. Isso é igual a 3. 3, nós vamos fazer duas multiplicações. Primeiro 3 vezes 4 e depois 3 vezes menos x. Primeira multiplicação, 3 vezes 4 é igual a 12, menos 3 vezes x,
3x. Então, fica 12 menos 3x. Agora, vamos isolar os x, escrevendo-os do mesmo lado da equação. 2x mais 3x é igual a 12, ou seja, 5x é igual a 12. E se 5x é igual a 12, cada x é igual a quanto? Então, 12 dividido por 5. Resolvendo a divisão, nós encontramos que x é igual a 2,4 centímetros. E x corresponde à medida do lado do quadrado, que é exatamente o que a questão quer saber. Portanto, resposta item B de Brasil. Para finalizar essa segunda parte, nós vamos agora corrigir a questão 25, que é uma das consideradas questões assim mais difíceis, né? Que é quando os lados não são paralelos, ou seja, se a gente simplesmente ampliar do jeito que a figura se encontra, os triângulos não vão se encaixar. Observe que os triângulos não se encaixam do jeito que a figura está, diferente das figuras das questões anteriores. Então, quando as figuras estão assim, digamos que invertidas, sem esse lado paralelo, mas contendo triângulos semelhantes, nós vamos precisar da ajuda dos ângulos internos do triângulo. Então, a questão diz, questão 25, observe os dois triângulos abaixo representados, onde os ângulos assinalados são congruentes. Quais ângulos a questão se refere? A esses ângulos aqui que eu vou marcar com um tracinho. Esses ângulos, a questão nos diz que são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, eles, entre aspas, são iguais. O perímetro do menor triângulo. Perímetro tem a ver com a ideia de soma. Soma das medidas de todos os lados do menor triângulo. Para calcular o perímetro, portanto, nós vamos precisar descobrir quanto mede cada lado do menor triângulo. Nós já temos um dos lados do menor triângulo que mede 2, mas estão faltando esse lado aqui que eu vou chamar de x e esse outro lado que eu vou chamar de y. Atenção, o x não é igual a 4. Observe que 4 é a medida do lado do triângulo maior. E o 4 é um pouquinho maior que o x. Então, x não é igual a 4. Fique atento a isso. Pois bem, como é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar contar com a ajuda dos ângulos. Um dos ângulos, a questão já nos disse que são do mesmo tamanho. Agora, observe o seguinte, eu vou escrever os vértices para facilitar a nossa comunicação. Então, vamos escrever aqui os pontos A, B, C, D e E. Observe que o triângulo menor, o triângulo ADE, ele tem o ângulo A que faz parte tanto do triângulo menor quanto do triângulo maior. Então, esse ângulo, nós vamos fazer um arco aqui para ele e vamos marcar 2 tracinhos. Ele vai nos ajudar porque ele é o mesmo tamanho. O ângulo A pertence ao triângulo ADE e ao triângulo ABC. O ângulo que sobrou agora, no triângulo menor, eu vou marcar com 3 tracinhos. Eu vou chamar ele aqui, esse é o ângulo D. E no triângulo maior, o ângulo que sobrou é o ângulo B, que nós vamos marcar 3 tracinhos também. Pronto, agora o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar os lados que se encaixam ao ampliarmos o triângulo menor. Mas como não dá para ampliar do jeito que a gente fez nas questões anteriores, nós vamos pedir aqui ajuda aos ângulos. Observe o seguinte, o ângulo 1. No triângulo menor, o ângulo 1 está de frente para o número 2. Agora eu tenho que buscar o ângulo 1 no triângulo maior. No triângulo maior, o ângulo 1 está de frente para quem? O ângulo 1 no triângulo maior está de frente para o número 4. Então, o que é que nós vamos escrever? Nós vamos escrever 2 está para 4, porque são as duas medidas que estão sendo observadas pelo ângulo 1. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher outro ângulo. Na sequência, eu vou escolher o ângulo 2.
O ângulo 2 no triângulo menor. Para quem será que o ângulo 2 no triângulo menor está olhando? O ângulo 2 no triângulo menor está olhando para o lado que mede y. Grava essa informação. Ângulo 2 está olhando para o y. E o ângulo 2 no triângulo maior, que é o mesmo ângulo, é o ângulo A, ele está olhando, é oposto a quem? Ao lado que mede 5. Então, o que nós vamos escrever na proporção? Nós vamos escrever que 2 sobre 4 é igual a y sobre 5. Eu vou escrever logo todas as proporções. Para isso, agora nós vamos precisar do ângulo 3. O ângulo 3 do triângulo menor. Vamos buscar aqui o ângulo 3 do triângulo menor. O ângulo 3 está olhando para quem? Para o lado do triângulo menor, o lado que mede x. E o ângulo 3, agora vamos ampliar. O ângulo 3 no triângulo maior, aqui está o ângulo 3 no triângulo maior. Ele está olhando para quem? É oposto a que lado? Agora, cuidado. Muitos alunos, ou alguns alunos, escrevem que o ângulo 3 está olhando para o 4, mas tem que ser o lado completo do triângulo maior. E o lado completo do triângulo maior não mede somente 4, ele mede 2 mais 4, ou seja, o total é 6. Então, o ângulo 3 no triângulo maior olha para o lado que mede 6. Portanto, nós vamos escrever na proporção que x está para 6. É interessante observar que vai ser possível simplificar uma das frações, que é a fração que contém o 2 e o 4. Dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2 é 2. Nós podemos escrever esse resultado em uma quarta fração, 1 sobre 2. Temos agora um total de 4 frações. Para descobrir x e y, nós podemos escolher duas, de duas em duas. Então, vamos descobrir logo o valor de x. Vamos escrever essas duas frações. X está para 6, assim como 1 está para 2. X está para 6, assim como 1 está para 2. Vamos simplificar o 6 e o 2. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. X, agora vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 é x. E isso é igual a 3 vezes 1, que é 3. Descobrimos o valor de x. Agora o valor de y. Y sobre 5 é igual a 1 sobre 2. Eu escolhi a segunda e a quarta frações e montei a proporção com essas duas. Vamos escrever agora, vamos multiplicar cruzado. Y vezes 2 é 2y, é igual a 5 vezes 1, que é 5, ou seja, y é igual a 5 sobre 2. Pois bem, observe que a questão quer saber o perímetro. Para calcular o perímetro, nós devemos então somar as medidas dos três lados do triângulo menor. Portanto, perímetro é igual a um dos lados do triângulo menor mede 2, o outro lado mede x, que vale 3, e o terceiro lado mede y, que vale 5 sobre 2. Então, nós devemos somar 2 mais 3 é igual a 5, 5 mais 5 sobre 2. Só soma se os denominadores forem iguais. Não são. Escrevemos 1 abaixo do 5 e vamos calcular o MMC de 2 e 1, que é o próprio número 2. 2 dividido por 1 é igual a 2. E 2 vezes 5 é igual a 10. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 1 vezes 5 é igual a 5. Só soma se os denominadores forem iguais. Agora, os denominadores são iguais, portanto, a nossa soma está desbloqueada. O que nós devemos fazer? Repetir o denominador 2. E somar 10 mais 5
igual a 15. Resposta, o perímetro é igual a 15 sobre 2. 15 meios. Item D. Pessoal, se você assistiu até aqui, comenta, assistir e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado e boa prova!